Nós gostamos de garotos fofos, e os garotos são muito doces conosco. Esta cidade, de repente, foi atingida por um apocalipse zumbi. E agora, zumbis mortos começaram a se levantar e devorar pessoas como se não fossem nada. Quando eles entram numa escola de ensino médio, este perdedor solitário salva sua paixão dos zumbis. E agora ele precisa salvar mais 5 pessoas ao seu redor, mas ele recebe um tipo diferente de presente todas as noites. Que garoto malvado, que danadinho. Takashi está matando aula no segundo período em vez de estar na sala. Ele está apenas sentado ali, meio pensativo, refletindo sobre Rei, a garota de quem ele gostava desde que eram pequenos. Naquela época ela até lhe disse, eu vou me casar com você um dia. Mas depois que ela teve que repetir de ano. Porque, pessoal, vocês e eu sabemos, a mente de uma garota bonita é inútil. Os dois discutiram, as coisas ficaram estranhas. E agora ela está se divertindo com o melhor amigo dele, Hisashi. É por isso que ele está com raiva. Me digam nos comentários, o que vocês fariam se tivessem um amigo assim? Nesse exato momento, outra garota linda, Saya, entra e começa a falar mal dele por estar matando aula. Ela se inclina, claramente tentando exibir sua armadura de enredo, que, pessoal, eu particularmente gosto. Takashi diz a ela que não deveria falar, pois ela também não está na aula. Saya diz que pra ela não conta, já que ela é, na verdade, beleza com inteligência, ao contrário dele e de Rei, e os chama de idiotas inúteis. Isso o atinge. Então Takashi pergunta por que ela sempre fala desse jeito. Saya diz que simplesmente não suporta pessoas que são muito burras e nem percebem que são burras, e continua falando sem parar, mas Takashi para de ouvir porque sua mente volta pra Rei. Isso irrita Saya, então ela vai embora. Ele se lembra de ter dito a ele que ela estava lhe dando sinais o tempo todo, mas ele nunca percebeu. Assim como vocês, quem está recebendo os sinais da sua paixão para o passeio noturno? Então ela desiste dele. Nesse exato momento, um barulho alto vem do portão da escola. Há um cara estranho lá fora batendo a cabeça no portão como se não estivesse normal. Alguns professores correm para verificar. Shizuka, a professora, que tem um corpo de Miss Universo, tenta falar com o cara calmamente. Ele não reage de jeito nenhum, então Koichi, um dos professores homens, vai contê-lo. Parece que ele tem o controle. E então o cara de repente o morde. Koichi cai no chão. Os outros professores tentam ajudá-lo. E então, do nada, ele agarra Shizuka pelo pescoço e a morde também. Takashi vê tudo isso acontecer lá fora e corre direto de volta para a escola. Sua cabeça só pensa em Rei. Ele nem se importa mais em se meter em problemas por matar a aula. Ele só quer ter certeza de que ela está bem. Quando a encontra, Hisashi já está com ela. Hisashi pergunta o que aconteceu e Takashi não enrola. Ele lhes diz que alguém foi morto no portão da frente. Rei começa a retrucar como se não acreditasse nele. Então Takashi a esbofeteia, mandou-a calar a boca. E isso finalmente faz com que ambos percebam que é real e que precisam se mover agora. Enquanto correm, Takashi lhes conta tudo o que viu lá fora. Os três começam a correr por aí, pegando o que podem usar como arma, qualquer coisa que possa ajudá-los a lutar. Rei ainda tenta fazer o normal e liga para o pai, já que ele é policial, conectando. Logo depois disso, os alto-falantes da escola ligam. Um professor começa a dizer que há de repente violência na escola, e que os professores precisam levar os alunos para um lugar seguro. Mas antes que ele possa terminar de falar, todos o ouvem sendo atacado pelo microfone, gritos altos, barulhos assustadores. Então a transmissão é cortada. Ouvir isso faz com que todos os alunos entrem em pânico. Hisashi diz a Takashi que eles não deveriam descer as escadas porque muitos alunos estão correndo para lá, e eles poderiam ficar presos ou ser mordidos. Ele diz que eles deveriam ir para o telhado em vez disso. Enquanto estão indo para lá e atravessando a ponte para o terraço, eles encontram um professor que já se transformou em um zumbi. Ele pula em Rei e ela congela e ele tenta mordê-la. Hisashi grita para ela lutar, então Rei esfaqueia o professor bem no peito. Mas mesmo com a faca nele, ele não para. Ele continua se movendo e empurra Rei para o chão, colocando-a no lugar perfeito para ele mordê-la. Hisashi tenta ajudar e agarra o professor por trás para puxá-lo para longe de Rei. Mas o professor é mais rápido que robôs de IA, de repente vira a cabeça e morde Hisashi no braço. Rei o esfaqueia novamente por trás, mas ainda não funciona. É quando Takashi entende que esse cara não está mais vivo, então ataques normais não o param. Ele está apenas se movendo para comer pessoas. Rei está chorando e tentando tirar o professor de cima de Hisashi, gritando para Takashi ajudar. Takashi avança cheio de pânico e corta a cabeça do professor. Rei não o agradece. Ela apenas corre para Hisashi e Hisashi diz que está bem, mas eles já podem ouvir mais gritos de dentro da escola. Então eles sabem que a infecção está se espalhando rapidamente. Eles finalmente chegam ao telhado. Quando eles olham para a cidade, tudo está uma bagunça. Pessoas correndo, pessoas sendo atacadas, fumaça, sirenes. Alguns helicópteros voam sobre eles, mas nenhum deles para resgatar ninguém.
Dentro da escola, alunos estão sendo devorados por toda parte. Alguns até tiram a própria vida para não se transformarem naquelas coisas. De pé no telhado, Takashi percebe que isso é como um verdadeiro apocalipse zumbi. Eles não sabem como começou e ninguém está vindo para ajudar agora. A única coisa que podem fazer é sobreviver. Eles correm em direção ao telhado, lutando e desviando dos zumbis que aparecem na frente deles. Nas escadas, Rei tenta agir com bravura, mas ela é atingida e jogada contra a parede. Hisashi se move rápido e a puxa para longe antes que ela possa ser mordida, e os três conseguem entrar e bloquear a porta. Mais tarde, no mesmo dia, quando o sol começa a se pôr, Hisashi começa a mudar. Ele está tossindo sangue e ficando mais fraco. Rei continua dizendo que ele vai ficar bem, mas Takashi diz a ela para olhar o que está acontecendo em todo lugar. É assim que as pessoas se transformam. Meio acordado, Hisashi pede a Takashi para matá-lo antes que ele se torne uma daquelas coisas. Ele não quer se transformar e atacá-los. Rei ainda não quer aceitar e continua esperando que ele se recupere. Mas é tarde demais. Hisashi morre, seus olhos ficam vazios, e então seu corpo se levanta novamente. Mas não é mais ele. Takashi segura sua arma preparando-se. Rei implora para ele não fazer isso, mas Takashi sabe que precisa. Ele mira e acaba com isso. Depois que Hisashi é finalmente abatido, Rei perde o controle. Ela começa a gritar que preferia ter morrido com Hisashi do que ficar presa vivendo com Takashi. Ela culpa Takashi dizendo que ele só matou Hisashi porque estava com ciúmes e que Takashi estava bravo porque Hisashi ficou com ela primeiro. Quem vê o portão do céu, Takashi não discute nem se defende, ele apenas ouve em silêncio. Depois de ouvir tudo aquilo, ele vai até a porta e começa a desmontar a barricada. Rei pergunta o que ele está fazendo, e Takashi diz a ela que está fazendo o que ela quer, indo embora. É quando Rei entra em pânico e lhe diz: "Eu te amo." Pessoal, eu acho que ela é definitivamente um sinal de alerta. Ela se desculpa pelo que disse e implora para ele ficar. Use como ele quiser. Vendo-a chorar e se agarrar a ele, Takashi finalmente se acalma. Ele a abraça e fica com ela, aceitando que é assim que as coisas são agora. Em outro lugar da escola, Saya está se movendo com Kuta tentando evitar os zumbis. Kuta pergunta a ela para onde eles deveriam ir em seguida. Saya devolve a pergunta e pergunta o que ele pensa. Kuta diz que talvez eles devessem ir para a sala dos professores. Saya imediatamente diz que é uma ideia estúpida e que os professores não conseguirão fazer nada agora. Na ponte, ela até lhe mostra um grupo de alunos fazendo exatamente o que ele sugeriu. E assim como ela disse, os professores lá dentro já se transformaram. Saya lhe diz diretamente, o único objetivo agora é permanecer vivo. De volta ao telhado, Rei ainda está abalada por ter perdido Hisashi. O corpo dele está ali, e ninguém fala por um tempo. Então Rei diz que vai tentar ligar para o pai novamente. Takashi lhe dá o telefone dele. O pai dela atende porque conhece o número de Takashi, mas ele não percebe que é Rei quem está falando. Ele apenas começa a dizer que a cidade inteira está uma bagunça, e pede a Takashi para proteger Rei e levá-la para um lugar seguro. Mas antes que ele possa terminar, a ligação é cortada. Rei desaba em lágrimas. Porque mesmo naquele momento, o pai dela não percebeu que era ela ao telefone. Enquanto isso, Kouta pergunta a Saya se ela tem o telefone com ela, e um pouco envergonhado, diz que queria tentar ligar para a polícia. Saya solta um suspiro cansado e diz a ele: "Não adianta ligar agora, provavelmente todos na cidade estão ligando, então a linha estará ocupada." Ela explica que se alguém for resgatado, serão as pessoas importantes primeiro. E como o governo já está sobrecarregado, ninguém virá buscar alunos comuns como eles. Depois de dizer isso, ela diz a Kuta para continuar correndo, e em sua cabeça ela está pensando que realmente gostaria de estar com Takashi em vez desse gordo. Na enfermaria da escola, 2 alunos já estão lá, e um deles se transformou em zumbi. A enfermeira da escola, Shizuka, que é abençoada por Deus, mas apenas no corpo e não na mente, ainda está agindo devagar e distraída, sem perceber o quão perigoso é. Ela está calmamente pegando remédios, seu corpo é uma máquina saltitante enquanto ela anda, como se não estivesse com pressa alguma. Um dos alunos diz a ela para se mover mais rápido, mas ela continua fazendo as coisas no seu ritmo preguiçoso. Pessoal, eu sei que é uma tarefa difícil gerenciar o corpo dela. De repente, o zumbi invade e ataca o aluno bem na frente dela, e Shizuka apenas fica ali, chocada. Bem antes que ela também seja mordida, Seiko, outra durona do clube de Kendo, aparece e derruba o zumbi com um único golpe, salvando-a. Mas o garoto já foi mordido. Seiko pergunta o nome dele, então gentilmente lhe diz que ele sabe o que acontece depois de uma mordida. Ela pergunta se ele quer que ela termine agora. Antes que ele se transforme, o garoto lhe dá um sorriso falso e acena com a cabeça. Shizuka tenta impedi-la, mas Seiko diz que é trabalho de uma mulher proteger o orgulho de um homem e ela lhe dá o fim rápido que ele pediu. Em outro lugar da escola, Saya está vasculhando ferramentas e lixo aleatórios, tentando montar algo. Ela olha para Kouta e pensa: este cara é um gênio militar. Então ela lhe diz para fazer uma arma. É só isso. Kouta precisa que seu modo gênio seja ativado e ele começa a construir imediatamente. Enquanto ele está trabalhando, os mortos começam a bater na porta e Saya começa a gritar alto, exatamente como minha namorada na noite passada.
Mas Kouta termina bem a tempo e monta uma arma de tiro. A porta se abre, um zumbi passa, e Kouta dispara a pistola de pregos e abre caminho. Depois disso, Kouta pergunta a Saya por que ela o arrastou junto. Saya apenas diz que não tinha um grande motivo, ele era útil, então ela o manteve. Já que ninguém virá salvá-los, os dois decidem que vão lutar sozinhos para sair. No telhado, Rei surge com um plano. Ela diz que eles podem usar a mangueira de incêndio para empurrar os zumbis para trás. Takashi diz a ela que isso é inteligente. Rei diz que aprendeu com Hisashi, então fica em silêncio porque se lembra que ele está morto. Takashi não toca no assunto. Rei muda de assunto e diz que eles não podem ficar no telhado para sempre. Então é hora de se mover. Ela entrega a Takashi seu taco para que eles possam voltar para dentro. Uma vez no prédio, Rei pergunta para onde eles devem ir agora. Takashi diz que quer encontrar qualquer outra pessoa que ainda esteja viva e levá-los para um lugar seguro. Rei diz que ele deveria ligar para os pais, mas Takashi diz a ela que não vai adiantar, o pai dele está fora da cidade e a mãe trabalha na escola. Ele age como se estivesse calmo sobre isso, mas está mais assustado. Em outro corredor, Saya e Kouta testam algo e percebem que os zumbis vão em direção ao barulho, como se pudessem ouvir perfeitamente, mas a visão deles se foi, então eles seguem o som. Ao mesmo tempo, Seiko e Shizuka estão a caminho da sala dos professores para procurar as chaves do carro. Seiko mantém a calma e não perde tempo lutando contra cada zumbi. Ela apenas os empurra para fora do caminho e continua se movendo. Shizuka pergunta por que ela não os está derrubando. Seiko diz a ela que parar para lutar contra cada um os atrasará, e se forem cercados, estarão perdidos. Então Shizuka tropeça em um tapete, com seus atributos balançando como sempre, e Seiko agarra sua saia e a rasga. Não, pessoal. Esperem, não é o que vocês estão pensando. Ela diz que está muito apertada para se mover. Shizuka reclama porque era uma saia cara, mas Seiko a repreende dizendo: "Você não corre, o zumbi vai comer você, não suas roupas." Do nada, eles ouvem um monte de barulho vindo da sala dos funcionários. Acontece que Kouta e Saya ainda estão lá dentro tentando lidar com os zumbis. Kouta começa a gritar para alguém vir ajudá-lo, mas Saya está apenas gritando de volta e não está realmente ajudando. Então Kouta diz a ela que há um zumbi bem atrás dela, e é quando ela finalmente grita. Os outros ouvem isso e correm para lá. Kouta está quase sem pregos, e Saya está presa com um zumbi se aproximando. Ela tropeça perto de uma prateleira cheia de troféus e começa a jogá-los nele, mas eles mal o atrasam. Sua atitude não a salva, até que ela pega uma furadeira e a enfia direto na cabeça do zumbi. Nesse exato momento, Takashi, Rei, Seiko e Shizuka chegam. Eles veem o que está acontecendo e entram em ação imediatamente, trabalhando juntos para acabar com o resto dos zumbis na sala. Depois de feito, Sai apenas fica ali, olhando para o zumbi que ela perfurou, chocada com o que acabou de fazer. Rei e Shizuka vão até ela para acalmá-la. Seiko se apresenta e os outros também dizem seus nomes. Saya, ainda fingindo ser durona, pensando que é uma mulher Sigma, diz que falar sobre nomes não é importante agora, e que ela deveria ser a inteligente. Então ela não deveria estar surtando. Seiko percebe que ela está assustada, não com raiva, e diz a ela suavemente que ela não precisa agir com força. Saya se vê coberta de sangue com seus óculos, e sua atitude mandona finalmente se desfaz. Ela começa a chorar. Ele se move para a sala dos funcionários para descansar e elaborar um plano. Kouta tenta verificar Saya, mas quando a vê com óculos, ele fica todo tímido e ela grita com ele por ser estranho. Eles começam a conversar sobre o que fazer em seguida e decidem que a melhor chance é sair juntos e pegar o ônibus escolar para que possam ir encontrar suas famílias. Enquanto estão lá, Rei olha para a TV e vê as notícias. O surto não é apenas na escola deles, está acontecendo em todo lugar. Takashi fica frustrado e diz que não entende porque o governo ainda não está dizendo às pessoas o que está acontecendo. Saya diz que eles provavelmente estão mantendo silêncio para que as pessoas não entrem em pânico total. Porque o medo piora as coisas. Todos ficam sérios novamente. Rei ainda quer pensar que as coisas voltarão ao normal, mas Saya diz a ela que isso é como uma enorme infecção, e não há como voltar atrás agora. Shizuka diz: talvez o tempo quente faça essas coisas apodrecerem mais rápido. Seiko pergunta quanto tempo um corpo morto normalmente leva para apodrecer. Shizuka pensa e diz: cerca de 20 dias no verão, mais tempo quando está frio. Saya interrompe e diz: sim, mas como vamos saber se eles estão apodrecendo? Eles estão mortos e ainda andando por aí. Ninguém tem uma resposta real. A única coisa que sabem é que precisam ficar juntos e sair da escola. Seiko diz que eles não deveriam pensar apenas em si mesmos e que deveriam ajudar quaisquer outras pessoas que ainda estejam vivas. Seiko aponta que a maneira mais rápida de sair é pelo portão do estacionamento. Então todos começam a se mover nessa direção. Seiko também lhes diz para não lutar a menos que realmente precisem, para não desperdiçar energia ou tempo. Saya os lembra: os zumbis vão atrás do som, não da visão.
Nesse exato momento, eles ouvem uma garota gritando das escadas, outro grupo de sobreviventes. O esquadrão de Takashi reage instantaneamente. Kuta fica para trás e dá cobertura, enquanto Seiko, Takashi e Rei correm para perto para ajudar. Depois de salvá-los, todos seguem para o saguão principal, mas ele está cheio de zumbis. Saya diz que se esconder não funcionará para sempre, já que os zumbis só se movem quando ouvem algo, e eles não podem ficar presos na escola. Então, alguém precisa provar isso. Takashi diz que ele fará. Rei tenta impedi-lo, mas Seiko assegura, dizendo que eles não deveriam matar a coragem dele. Takashi desce as escadas sozinho e passa direto pelos zumbis. Um deles se aproxima dele, mas apenas continua andando, o que o choca. Para ter certeza, ele joga algo que faz um barulho alto, e todos os zumbis se viram em direção ao som. Isso prova que Saya estava certa, eles só reagem ao barulho. Então o grupo começa a se esgueirar pela multidão para chegar ao ônibus, mas um dos sobreviventes inúteis esbarra em algo. Ele cai, e o som atrai todos os zumbis para o seu lado. Tudo desmorona e todos começam a correr. Saya fica brava com Takashi por ajudar o cara que fez o barulho alto. Rei diz a ela para esquecer e apenas correr, porque ficar ali para discutir é bobagem. Enquanto estão escapando, um sobrevivente é mordido e sua namorada se recusa a deixá-lo para trás. Saya tenta impedi-la, mas a garota a empurra e volta. Saya não entende por que ela faria isso. Então Shizuka diz baixinho que em um mundo tão quebrado, algumas pessoas escolhem o amor em vez de viver. Saya continua dizendo que não faz sentido, mas então um zumbi vem em sua direção e Kouta pula na frente dela e o bloqueia. Ele age sem pensar. Saya está pensando, como posso rejeitar? Assim como a paixão de vocês, pessoal, que os rejeitou há muito tempo. Quando o caminho está aberto, Shizuka alcança o ônibus escolar. Senta no banco do motorista. Seus dois grandes atributos mal cabem, e todos entram rápido. Nesse exato momento, outro grupo aparece. Rei vê o líder e o reconhece imediatamente. É Shido, o professor que ela odeia. Um dos alunos de Shido cai, mas Shido não ajuda. Ele apenas chuta o aluno para o lado e entra no ônibus com um sorriso assustador. Pessoas fracas não merecem ser salvas. Eu acho, pessoal, que é por isso que ela odeia esse perdedor patético e nojento. Depois que todos estão dentro, Shizuka para de agir de forma aérea. Ela diz a si mesma que os zumbis não são mais pessoas e dirige direto através deles, como se não fossem nada. Assim que saem, Shido tenta agir como o chefe e diz a Seiko que ela deveria liderar. Seiko diz não, então Shido diz que todo grupo precisa de um líder. Rei se inclina para Takashi e diz que ele vai se arrepender de ter deixado aquele cara entrar. Eles dirigem para a rodovia e veem a cidade totalmente arruinada. Incêndios, prédios quebrados, ruas vazias. Então um dos alunos de Shido reclama que não quer ficar com Takashi, e outro diz que eles deveriam ter ficado na escola. Shizuka fica irritada, pisa no freio, vira-se e seus atributos saltitantes ficam em exibição. Ela grita para eles ficarem quietos porque estão dificultando a direção para ela. Seiko calmamente pergunta ao perdedor feio qual é o problema dele. Ele aponta para Takashi e diz: expulsem ele do ônibus. Kouta está prestes a atirar nele com a pistola de pregos, mas Saya o impede de piorar a situação. Takashi se aproxima do cara e pergunta por que ele está tentando arrumar encrenca. O cara parece que vai bater em Takashi, mas Rei intervém e o atinge com sua arma. Shido começa a aplaudir como se fosse um show, e então começa a falar como se fosse a pessoa perfeita para estar no comando. De alguma forma, alguns dos alunos acreditam nele. Rei está farta disso e diz que preferia lidar com zumbis do que sentar no mesmo ônibus que aquele nojento. Ela desce do ônibus. Takashi a segue para tentar convencê-la a voltar. Antes que eles possam resolver isso, outro ônibus na frente do túnel bate. Ele está cheio de zumbis, explode e bloqueia a estrada. Isso separa Takashi e Rei do resto do grupo. Seiko desce para verificar como eles estão. Takashi grita para os outros que eles se encontrarão na delegacia às 19 horas, então eles se separam novamente. Takashi e Rei seguem pelo túnel enquanto os destroços queimam atrás deles. Eles param por um segundo, mas um motociclista zumbi de MotoGP se aproxima sorrateiramente de Takashi. Antes que possa mordê-lo, Rei esmaga sua cabeça com um tijolo. Ela o ajuda a se levantar, eles pegam a motocicleta do motociclista e seguem em direção à cidade. Andando pela cidade na moto, Takashi começa a pensar em como, mais cedo naquele mesmo dia, a vida era apenas coisas chatas da escola. Amigos, aulas, todo mundo curtindo seus empregos das 9 às 5, assim como alguns de vocês que estão presos dentro da Matrix. Agora, esse mundo se foi. Em poucas horas, ele tem fugido de zumbis, se juntado a pessoas que nunca imaginou e tentando desesperadamente não morrer. Rei, de repente, pergunta a ele: "Você acha que alguém virá nos resgatar?" Takashi responde na lata: "Não, ninguém virá." Rei suspira e diz que ele sempre fala bobagem sobre tudo, mas Takashi afirma que está apenas dizendo a verdade, pois mentir não os manterá vivos aqui fora, de jeito nenhum. Ela começa a levantar a voz para discutir, mas o barulho atrai zumbis próximos. Então, Takashi torce o acelerador da moto e ela grita mais alto:
Desculpem, pessoal. Quer dizer, ele torce o acelerador e eles disparam, fugindo antes de serem completamente cercados. Enquanto isso acontece, Shizuka está com o ônibus preso numa ponte, meio que rachando. Seiko fica com a equipe principal, mas Shido reúne seus alunos ao redor dele e começa a agir como um professor super legal de novo, falando docemente e fazendo promessas falsas, especialmente para as garotas, claro. Assim como um verdadeiro playboy, que faz promessas falsas para as garotas. Mantenha-se firme. De volta à cidade, Takashi e Rei pilotam por estradas desertas. O lugar parece completamente abandonado, as pessoas ou fugiram ou se transformaram em zumbis. Eles avistam um carro de polícia que foi deixado para trás, então param. Rei vasculha o veículo para ver se há algo útil. Ela de fato encontra uma arma, entrega a Takashi, e ele verifica se ainda tem balas com cuidado. Eles pegam o que podem e seguem em frente novamente, pois a moto precisará de combustível muito em breve. Encontram um poço de gasolina, mas é uma daquelas bombas que aceitam apenas cartão. Takashi não tem dinheiro vivo. E Rei deixou a carteira na escola, infelizmente. Então ambos estão sem um tostão, assim como você. Que situação? Droga. Isso significa que eles precisam de dinheiro primeiro. Então Takashi entra num mini mercado próximo e arromba o caixa para pegar algum dinheiro, sem pensar duas vezes. Rei espera lá fora com a moto, pensando em como tudo ficou louco em apenas um dia. Bem nesse momento, alguém a agarra por trás. Takashi sai correndo da loja e vê um cara grande e feio, segurando uma faca no pescoço de Rei, ameaçadoramente. O homem parece completamente destruído. Ele diz que viu sua família se transformar em zumbis e teve que matá-los ele mesmo. E agora está sozinho e perdendo a cabeça. Ele segura Rei com força com suas mãos grossas e começa a tocá-la, de forma inadequada. Pensando em atacá-la, ele diz a Takashi para largar o bastão e encher o tanque da motocicleta do cara. E o avisa que se ele tentar qualquer coisa, Rei morrerá. Takashi age como se estivesse concordando com tudo aquilo para ganhar tempo. Ele joga o bastão no chão de propósito para que faça um barulho bem alto. Então ele começa a bombear a gasolina lentamente, como o homem pediu, mas na verdade está apenas ganhando tempo e movendo a mão em direção à arma. Mas não naquela garota, o que você está pensando que ele atingiu antes? Esperando o momento certo para usá-la. O cara continua gritando e ficando cada vez mais agitado, e enquanto fala, a mão que segura a faca fica um pouco desleixada. É tudo o que Takashi precisa. Ele avança rápido, saca a arma e aponta diretamente para o peito do sujeito. O homem ri como se não se importasse e diz que, se Takashi atirar, o lugar inteiro vai explodir. Mas Takashi não vai recuar, ele não vai permitir que um sujeito tão desprezível coloque as mãos em Rei, então ele atira sem hesitar. O tiro é super alto, ecoando por toda a área, e é o suficiente para atrair zumbis em direção ao posto. Rei quer voltar e acabar com o cara, mas Takashi diz para ela deixar pra lá. Um tiro já é ruim o bastante, e os zumbis se encarregarão do resto com certeza. Eles sobem na moto e partem, deixando o cara no chão, sangrando, enquanto os mortos-vivos começam a se aproximar dele, rapidamente. Na manhã seguinte, lá no aeroporto, o último jato particular está se preparando para decolar, a todo custo. Dois mercenários estão posicionados à distância, atirando para manter a pista de decolagem segura. Uma deles é uma mulher chamada Rika. Ela é uma das melhores atiradoras de elite de todo o país, e foram contratados para proteger algumas pessoas importantes que tentavam escapar, a qualquer custo. O cara com quem ela está trabalhando tenta flertar e se oferece para ajudá-la a relaxar um pouco, mas ela o ignora completamente, está mais focada em terminar o trabalho e reencontrar sua amiga Shizuka. O ônibus ainda está preso na ponte, sem se mover para lugar nenhum por enquanto. Enquanto todos esperam, Shido continua falando como se estivesse organizando uma excursão escolar, dizendo aos alunos para ficarem escondidos, para não ligarem para suas famílias. E para confiarem no grupo, agindo como se o presidente soubesse de tudo, absolutamente tudo. Kota estava dormindo, mas Saya o acorda e pergunta em que direção eles deveriam ir assim que pudessem se mover. Kota diz que talvez devessem ir para fora da cidade. Saya olha para o avião no céu e diz que a maioria das pessoas provavelmente está tentando escapar para lugares distantes da cidade, como ilhas ou áreas militares nas montanhas bem longe. Kota supõe que as pessoas poderiam ir para Okinawa. Saya diz que lugares como Hokkaido ou Kyushu também poderiam ser seguros, mas entrar nessas zonas não será nada fácil. Se o exército criou áreas seguras, eles provavelmente bloquearão estranhos para que nenhuma pessoa infectada entre, de forma alguma. Ela diz que todos começarão a proteger apenas seu próprio grupo. A mesma coisa que Shido está fazendo agora no ônibus, tentando reunir os alunos ao seu redor e bajular as garotas para que elas o ouçam. Talvez Shido tenha outros planos com as garotas, planos bem obscuros. Kota se oferece para simplesmente dar um jeito em Shido, mas Saya diz a ele que não vale a pena começar uma briga agora. No momento eles precisam se concentrar em atravessar a cidade primeiro, isso é o mais importante. Então ela diz baixinho que espera que Takashi esteja bem. Kota ouve isso e brinca que ela gosta dele. Saya imediatamente diz, não gosto, mas Seiko e Shizuka já tinham ouvido, e ambas ficam um pouco preocupadas também, já que Takashi e Rei ainda estão em algum lugar da cidade, perdidos. Do lado de Takashi e Rei, a cidade está ficando cada vez mais louca. Gangues estão correndo por aí, pessoas estão atirando, e as ruas não são nada seguras. Takashi tem que acelerar a moto por uma área onde as pessoas estão atirando umas nas outras só para não serem pegos no meio do fogo cruzado.
Eles estavam tentando chegar à ponte principal, mas está muito lotada e perigosa demais. Então, Takashi desvia e começa a procurar outro caminho, uma alternativa. Lá na ponte principal, as coisas já estão completamente fora de controle, uma verdadeira bagunça. Os zumbis apareceram, causando pânico, e os soldados lá não conseguem controlar todo mundo. Para impedir uma debandada, os militares bloqueiam todos os carros e avisam que qualquer um que causar problemas será tratado com rigor, sem exceção. Alguns estudantes ainda tentam passar correndo pelo posto de controle, então os soldados os jogam para fora da ponte com um canhão de água. No ônibus, Shido ainda está falando como se fosse o maioral, o grande líder, dizendo a todos como sobreviver, com suas regras. Seiko finalmente diz que ele está agindo como um líder de culto. Saya concorda. Ela pode ver que alguns dos alunos estão realmente caindo na dele, na sua farsa. Seiko diz aos outros que eles deveriam sair do ônibus e ir por conta própria se quiserem chegar à delegacia e encontrar Takashi de verdade. Seiko hesita, então pergunta a Saya por que ela está se preocupando mais com Takashi do que com a própria família. Seiko explica: "Eu quero o bastão de beisebol de 20 polegadas dele." Desculpe, pessoal. Ela quer dizer que o pai dela é a única família que ela tem no momento. E ele está no exterior, então agora as pessoas com quem ela está são as que realmente importam. E ela prometeu a Takashi que o encontraria. Então ela vai cumprir essa promessa. Shizuka então pergunta onde todos moram, para ter uma ideia. Saya diz que ela e Takashi são da mesma área. Kota ri e diz que a família dele nem está no Japão. O pai dele está em Amsterdã, ocupado com minhas 3 mães. E o avô dele está no mar com suas 3 avós, numa aventura. Shizuka pensa em como o pai dele era bom e diz que também vai ficar com este grupo, já que ela não tem ninguém por perto e realmente não quer ficar com Shido de jeito nenhum. Então eles decidem ir a pé para outra ponte, em vez de ficar ali ouvindo as bobagens dele. Shido os vê se preparando para sair e tenta impedi-los. Saya o cala rapidamente e diz que eles não precisam dele de forma alguma. Shido dá aquele sorriso assustador e diz a Shizuka que eles precisam de uma enfermeira do lado dele, para o grupo. Eu acho, pessoal, que ele não quer uma enfermeira. Ele quer outra coisa, algo mais. Ele se aproxima. Kota dispara um tiro de aviso que raspa a bochecha de Shido. Shido fica furioso, mas Kota diz a ele que antes na escola, Shido o desprezava, mas agora não há professores e não há regras, de jeito nenhum. Então Kota não tem mais medo dele, de forma alguma. Depois disso, Seiko, Shizuka, Saya e Kota descem do ônibus e deixam Shido para trás com quem ainda quiser ouvi-lo. Em outra parte da cidade, Takashi e Rei ficam presos em uma ponte diferente, sem saída. O trânsito não está se movendo de jeito nenhum. A estrada à frente está bloqueada, e eles estão ficando sem tempo para chegar à delegacia. Então eles ouvem tiros. Takashi reconhece imediatamente que são os tiros de Kota, sem dúvida. Isso significa que os outros estão por perto e em apuros, em grande perigo. Takashi acelera a moto e sobe direto, como um verdadeiro Tom Cruise. Salta para a ponte e aterrissa bem onde o grupo está cercado. Salta da moto e começa a lutar, com tudo. Takashi joga sua arma para Kota para que ele possa cobri-los. Então avança com Seiko. Os dois lutam lado a lado, movendo-se perfeitamente juntos, e acabam com os últimos zumbis, de uma vez por todas. Quando tudo acaba, Rei corre direto para Shizuka e a abraça, com o rosto enfiado nela. Ela imediatamente sabe porque o cara está sempre falando dela. Takashi verifica Seiko para ver se está tudo bem com todos. Mas Saya e Rei percebem o quão perto ele está dela e não gostam nada disso, de jeito nenhum. Kota, enquanto isso, está feliz demais com o novo presente de Natal, porque finalmente tem uma arma de verdade para usar, não apenas a pistola de pregos. O sol está se pondo e a delegacia ainda está muito longe, então eles precisam de um lugar para passar a noite, urgentemente. É quando Shizuka se lembra que sua amiga rica tem uma casa por perto. Eles decidem ir para lá. Takashi os leva um por um na moto. Quando é a vez de Shizuka, ela sobe atrás dele sem pensar 2 vezes, e Takashi sente como se estivesse no paraíso, uma verdadeira viagem. Naquela noite, as coisas na cidade pioram ainda mais, consideravelmente. Está claro agora, o surto de zumbis não é apenas local, é mundial. O governo não consegue mais lidar com todas as pessoas tentando chegar às zonas seguras, de forma alguma. Eles entram no apartamento e as garotas assumem o controle imediatamente. Elas correm para o banheiro juntas, porque depois de tudo, um banho de verdade é como um milagre, uma bênção. Tem água quente, sabonete de verdade, toalhas, então elas começam a se lavar com prazer, rindo, espirrando água como se a vida normal tivesse voltado. E também, pessoal, fazendo algo que não é nada normal. Mas nossos garotos são Sigma Mali, então não podem se juntar a isso. Eles apenas ficam sentados do lado de fora, ouvindo tudo pela porta com curiosidade. Takashi e Kota olham ao redor do lugar e encontram 2 cofres. Eles conseguem abri-los. Um cofre está cheio de balas. O outro tem 3 armas de verdade lá dentro. O rosto de Kota se ilumina. Ele está super animado porque coisas assim geralmente não ficam jogadas por aí numa casa, de forma alguma. E agora eles têm isso. Takashi pega uma e aponta para Kota sem pensar. Kota entra em pânico e diz a ele para nunca apontar uma arma para alguém, mesmo que esteja vazia. Então, ambos ficam em silêncio porque percebem que isso não é mais apenas fugir de zumbis. É muito mais sério. Isso é uma luta de verdade agora. Não há mais conversa, não há mais negociação. Se algo atacar, eles atiram. Eles carregam as armas e guardam o resto da munição. Kota menciona de forma totalmente casual que treinou na América por 1 mês com um ex-soldado das forças especiais, um verdadeiro profissional. Takashi apenas o encara, meio impressionado e meio estranhado, e diz que está realmente feliz por Kota estar do lado deles, ajudando. Takashi também começa a se perguntar que tipo de amiga Shizuka tem se ela guarda esse tipo de equipamento em casa. É algo bem incomum.
Kota explica que comprar peças de arma por si só não é ilegal, só se torna um problema quando você monta a coisa toda, completamente. Ele também diz que Shizuka uma vez mencionou que a amiga dela trabalha numa unidade de assalto especial e pessoas assim geralmente ficam em dormitórios, não em casas. Então, se ela tem um lugar próprio cheio de equipamentos, ela provavelmente é muito bem de vida, com certeza. As garotas ainda estão gritando alto no banheiro, mas não é o que vocês estão pensando, pessoal. Kota fica nervoso que os zumbis possam ouvi-las de longe. Takashi diz pra ele relaxar, a ponte é muito mais barulhenta do que este apartamento, muito mesmo. Então, se algo estiver atraindo atenção, não será aqui. Na ponte, as coisas ainda estão indo mal. As pessoas continuam tentando forçar a entrada na área segura, gritando com a polícia e exigindo que as deixem entrar a todo custo. Alguns deles estão gritando que o governo está escondendo o que realmente causou a infecção, a verdade. Mas a polícia tem ordens estritas para os abrigos, não importa o que aconteça. Quando a multidão rompe as barreiras, um policial pede permissão, e a resposta que ele recebe é basicamente: parem-nos, custe o que custar de qualquer forma. De volta ao apartamento, Takashi e Saya estão observando tudo isso através de binóculos. Quando Kota olha, ele vê uma equipe de notícias lá e diz a Takashi para ligar a TV. As notícias mostram o mesmo caos, protestos, pessoas dizendo que os abrigos são apenas para pessoas especiais e outros entregando papéis dizendo que o vírus pode ser uma arma feita pelo homem, uma conspiração. Mas ninguém realmente sabe onde tudo começou, a origem. Takashi não acredita nisso e diz que parece aqueles filmes falsos de Resident Evil, com armas enormes. Na ponte, os zumbis finalmente alcançam as pessoas, então a polícia começa a atirar, sem parar. Uma mulher corre pra frente com sua filhinha, implorando para que não atirem, mas a criança já se transformou e a morde. Por causa de suas ordens, os oficiais têm que atirar, é o protocolo. Então, um homem começa a gritar com eles, chamando-os de assassinos, sem piedade. O chefe de polícia diz a ele 2 vezes para se acalmar e recuar. Ele se recusa. Então o chefe saca sua pistola e atira nele também, porque a ordem deles era parar o caos primeiro, a qualquer custo, sem hesitar. Depois disso, a transmissão da TV é subitamente cortada. Takashi desliga a TV e diz que eles deveriam sair da área. Saya diz a ele que é muito perigoso sair à noite agora. É um risco enorme. Bem nesse momento, um zumbi ataca Takashi, mas não é ninguém menos que Shizuka, que entra rastejando, super bêbada e rindo, e o beija na bochecha de surpresa. Pessoal, eu aposto. Ele está pensando em uma única coisa, só isso. Ele tenta afastá-la, mas suas mãos acabam na armadura de enredo dela, o que a faz soltar um som feliz antes que ele consiga movê-la. Ainda meio tonta, ela se vira pra Kota e o beija na bochecha também, sem hesitar. Takashi a pega no colo e a leva para o quarto dela, pensando que se o mundo não estivesse acabando, ele a faria sua tutora pessoal, com certeza para sempre. Enquanto ele faz isso, Rei aparece bêbada, inclina-se para ele como se estivesse vendo em dobro, então desaba no chão e começa a chorar sobre o pai e Hisashi. Takashi coloca Shizuka na cama, puxa o cobertor sobre ela, sai de volta e vê Saya dormindo no sofá, com as roupas mal se mantendo no lugar, uma cena e tanto. Esta noite está tornando as coisas mais fáceis para ele, mas não para o joystick dela, pessoal. Takashi estava apenas procurando algo para comer na geladeira, sem perceber que Seiko já estava na cozinha preparando algo. Ela diz a ele que está fazendo comida. Ele se vira e simplesmente congela. Seiko não está usando nada além de um avental, só isso. Ele pensa, por que você está vestida assim? Deixando seu joystick ainda mais incontrolável com certeza. Ela está super relaxada com isso e diz que não havia nenhuma roupa por perto que servisse nela. Então, ela usou isso, o avental. Takashi diz que é meio perigoso usar algo assim na frente de caras. Seiko ignora e diz que confia nele e em Kota, completamente. Bem nesse momento, eles ouvem alguém subindo as escadas pesadamente. É Rei, ainda meio alterada, e agora ela quer o joystick de Takashi pra brincar. Seiko diz a ele pra ir acalmá-la e pra manter a situação discreta, sem chamar atenção. Rei começa a falar de Hisashi novamente, como ele era legal, como a tratava com carinho, e como Takashi não é como ele, de jeito nenhum. Takashi entrega uma bebida a ela e pergunta se ela quer descansar um pouco, para se recompor. Isso a irrita profundamente. Ela diz que ele não a entende, que Hisashi a compreendia melhor. Takashi finalmente diz que está farto de ser comparado a alguém que já se foi. Ele diz a ela na lata, eu não sou Hisashi, mas sou eu quem realmente tem um joystick de 20 polegadas aqui agora, neste exato momento. Rei apenas o olha com os olhos marejados e o beija, com carinho. Dentro do apartamento, todos estão seguros por enquanto. Mas fora das cidades, ainda em modo de desastre total, as pessoas estão em pânico, e os mortos-vivos estão vagando por toda parte. Depois disso, Takashi vai até onde Kota está de vigia. Kota já tem o rifle de precisão montado e pronto para jogar Call of Duty, e agora ele está observando a rua lá embaixo. Ele consegue ver mais mortos-vivos se aproximando em grande número. Lá na estrada, um cara qualquer tenta abrir caminho a tiros, mas ele é derrubado, sem chance. Seiko ouve os tiros e vem verificar também. Takashi quer começar a se atirar para ajudar, mas Seiko o impede, imediatamente. Ela diz a ele que, se atirarem daqui, os mortos-vivos perceberão onde eles estão. Sobreviventes podem ver a luz deles e tentar entrar. Então, o local seguro deles não será mais seguro, de forma alguma. Ela diz a ele para realmente olhar para a cidade, ela está completamente destruída.
Ela diz que talvez ele queira bancar o herói. Mas ela está pensando em manter o grupo vivo, isso é o mais importante. Takashi olha pelo escopo novamente. Lá na rua, as pessoas estão desesperadas, em pânico. Ele avista um homem carregando sua filhinha, indo de porta em porta, tentando encontrar um lugar para se esconder sem sucesso. A menina pergunta onde a mãe dela foi e o pai diz a ela que ela está em um lugar melhor, mais seguro. Ele bate numa casa e implora para que pelo menos levem a criança. Ninguém abre. Ele ameaça forçar a porta se não a deixarem entrar, de jeito nenhum. Alguém finalmente abre, mas entra em pânico, esfaqueia o pai no peito e bate a porta com força. A menina fica do lado de fora com o pai sangrando no chão. Ela nem sequer entende o que aconteceu, é muito chocante para ela. O pai, enquanto está morrendo, diz a ela para se esconder. Ela começa a chorar por ele, assustada, e esse choro começa a atrair os mortos-vivos para perto dela. Esse é o ponto em que Takashi não consegue mais ficar ali parado, apenas observando. Ele precisa agir. E pensa que é hora da ação, de agir. Kota já tem sua mira ajustada e faz o disparo, salvando a garotinha e derrubando alguns dos zumbis ao redor dela, para que haja uma saída. Takashi diz a ele que não era para atirar, mas Kota responde que não vai ficar assistindo uma criança ser devorada, de jeito nenhum. Takashi concorda. Takashi corre escada abaixo para ir buscá-la. No caminho, o rei aparece e diz: "Eu vou também." Ele diz a ela que não, ela tem que ficar perto do portão e guardar o lugar. É a função dela agora. Seiko aparece, vê o que ele está fazendo, diz que respeita e pede para ele ter cuidado, muito cuidado. Antes que ele saia, Rei lhe entrega uma pistola e eles trocam um olhar rápido. Então Takashi pega a moto e parte, com Kota observando tudo do telhado, atento. O resgate começa. Takashi dirige pela rua rapidamente, atingindo zumbis com a moto, enquanto Kota atira de cima para abrir caminho. Quando Takashi alcança a menina, a moto escorrega e ele a perde. Então agora ele está a pé, sem o veículo. Kota continua cobrindo o do prédio, com precisão. Takashi alcança a menina e há até um cachorro lá. Então ele o leva também. Dentro da casa, outro zumbi aparece de repente. Então Takashi tem que usar a arma, sem escolha. O tiro é alto, então mais mortos-vivos começam a se mover em direção a ele, rapidamente. De volta ao apartamento, Sai acorda por causa dos tiros. Ela percebe que os zumbis virão em breve, então ela acorda Shizuka para que se preparem. Shizuka sai meio vestida e Kota acidentalmente vê tudo de cima. Uma visão completa. Nosso garoto também tem uma visão do paraíso. Sai ignora e diz a ele para se preparar porque eles estão partindo, imediatamente. Lá embaixo, Seiko diz a todos para entrarem no carro para que possam pegar Takashi sem demora. Lá na rua, Takashi fecha o portão atrás dele para que os zumbis não possam segui-lo. O pai morto ainda está lá. Takashi cobre o rosto dele e coloca uma flor ali como um sinal de respeito, um gesto de carinho. Ele diz à menina que o pai dela a protegeu e morreu como um herói, um verdadeiro herói. Ela chora e se despede dele. Ela pergunta a Takashi o que eles deveriam fazer agora. Ele realmente não sabe, mas ele vê uma parede onde eles podem andar para ficar acima dos zumbis, em segurança. Então ele a leva por aquele caminho. Ao mesmo tempo, Seiko e os outros estão carregando armas e bolsas no Humvee. Rapidamente, Kota avista Takashi e a menina em cima do muro, tentando não cair enquanto os zumbis andam abaixo deles, em grande número. Takashi diz a si mesmo para não olhar para baixo, de jeito nenhum. No meio do caminho, o cachorro lambe, e a menina diz que precisa fazer xixi. Ele diz a ela para esperar, mas ela implora. Então ele a deixa ir, bem nas costas dele, sem escolha. Eles chegam ao fim do muro, e o Humvee vem acelerando pela rua, em alta velocidade. Seiko está em cima, parecendo uma verdadeira mafiosa, imponente. Kota está atirando de baixo. E Shizuka está dirigindo direto pela horda, sem medo. Eles param bem na frente de Takashi. Seiko pula e começa a cortar os zumbis do caminho, enquanto Kota atira por cima do ombro dela. Takashi agarra a menina, corre e pula para dentro do veículo em segurança. Na manhã seguinte, eles estão seguindo pela beira do rio no Humvee. A garotinha finalmente diz seu nome, Alice. E imediatamente, ela se apega a Kota como um patinho, com muito carinho. Hoje é o turno de Kota e Saya para ficarem de olho, enquanto Takashi, Rei e Seiko finalmente conseguem dormir e descansar. Quando chegam ao fim do caminho do rio, Shizuka acorda todos com delicadeza. Rei é a primeira a despertar. A princípio, ela sorri ao perceber que estava encostada em Takashi, mas o sorriso se desfaz no instante em que vê Seiko também adormecida sobre ele, basicamente dormindo em cima da rival dele. Seu humor muda drasticamente e ela dá um beliscão forte na bochecha de Takashi. Esse susto o acorda, e quando ele olha para baixo e vê o motivo da raiva de Rei, quase tem um ataque cardíaco. Seiko acorda um segundo depois e se ajeita. Como sua roupa não cobria muito, Shizuka estaciona o Humvee sob a ponte principal. Ela tira algumas roupas extras que pegou na casa de uma amiga, e as garotas vão se trocar. Enquanto fazem isso, Takashi e Kota esperam por perto e ficam de vigia. Kota entrega uma pistola a Takashi e diz que ele também deveria carregar uma. Ele lhe dá uma rápida mini-aula sobre como usá-la. Assim que termina de explicar, as garotas voltam, agora realmente vestidas e prontas para seguir. Takashi e Kota ambos sentiram suas almas saírem do corpo. Rei exibe sua própria arma, não aquela pessoal. E quando Takashi parece preocupado, ela apenas diz que Kota já a ensinou a usá-la. Takashi e Kota vão na frente para verificar a estrada. A rua está vazia, sem zumbis, sem pessoas, apenas silêncio. Shizuka manobra o veículo de volta para a estrada principal.
Mesmo que tudo pareça deserto, Alice ainda secretamente espera que seu pai possa estar vivo em algum lugar. O lugar mais próximo para verificar é a casa de Saya. Saya não acha que haverá alguém lá, mas ainda quer procurar. Então Shizuka avança enquanto Takashi e Rei ficam em cima do Humvee para vigiar enquanto se movem pelo bairro. Takashi olha ao redor e percebe que algo está errado. Não há mais helicópteros sobrevoando a cidade. Rei menciona que também não encontraram zumbis desde que deixaram a beira do rio, então por alguns minutos quase parece calmo. Isso não dura. Koda, que está observando à frente, de repente avista um enorme grupo de zumbis bem na frente deles. Takashi diz a Shizuka para virar antes que fiquem presos. Ela segue suas instruções e pega outra rua, mas a próxima estrada também está bloqueada. A cada curva que fazem, mais zumbis aparecem. Shizuka começa a ficar estressada e continua a zigue-zaguear por estradas secundárias até que acabam sob uma ponte diferente. Nesse exato momento, Rei nota um fio de metal esticado pela estrada. Shizuka não consegue frear rápido o suficiente. O Humvee para bruscamente e Rei, que estava em cima, é arremessada e se choca contra o chão. Takashi pula imediatamente para ajudá-la. Ele saca sua arma para cobri-la, mas é a primeira vez que a usa de verdade. Então seus primeiros tiros erram. Kota grita dicas rápidas, mire, respire, aperte, e depois disso Takashi começa a acertar os alvos. Kota e Seiko avançam ao mesmo tempo para abrir caminho. Takashi começa a se acostumar a atirar e então seu carregador fica vazio. Ele pega mais balas, mas elas escorregam de sua mão e caem. Agora ele não tem nada carregado e os mortos-vivos se aproximam. Ele agarra Rei e a protege, pensando que este pode ser o fim. Então se lembra que Rei também trouxe uma arma. Então ele apoia a arma nela e atira dali, usando o corpo dela como apoio para tiros mais precisos. Seiko está fatiando zumbis na frente, e com todos se movendo ao mesmo tempo, é difícil explicar, pessoal. Quão complicado é editar com apenas uma mão. A pequena Alice, mesmo assustada, começa a passar munição para Kota com as mãos trêmulas. Vendo-a se esforçar tanto, Kota decide que não vai deixar nada passar por eles e continua atirando para abrir espaço. Saya até tenta ajudar e atira também, tentando parecer corajosa. Mas todo o tiroteio e os gritos só continuam atraindo mais mortos-vivos. Quando o sol começa a se pôr, eles ainda estão presos e as balas estão quase acabando. Então o cachorro deles, Zeki, pula do Humvee e começa a morder zumbis, tentando protegê-los. Takashi percebe que não pode deixar o cachorro lutar sozinho. Saya levanta sua arma novamente, mas Takashi a pega dela, diz pra ela ficar pra trás com o Rei e corre pra frente. Seiko vai com ele. Os dois começam a fazer barulho e a atacar para afastar os zumbis do carro. Funciona um pouco, mas mais corpos continuam vindo de todos os lados. Enquanto isso acontece, Koda diz a Alice para rastejar sob o arame e ir para o outro lado, onde é mais seguro. Ele promete que virão logo depois que diminuírem o número de zumbis. Mas Alice balança a cabeça. Ela se lembra de como seu pai disse, está tudo bem, e depois não voltou. Ela tem medo de que a deixem também. Ela começa a chorar e diz que quer ficar com eles, não quer ficar sozinha. Bem quando parece que estão prestes a ser cercados, um esquadrão de soldados totalmente equipados aparece e aniquila todos os zumbis. Eliminando-os rapidamente, o grupo está finalmente seguro. Shizuka corre para a responsável para agradecer, e quando a líder tira o capacete, revela-se ser a mãe de Saya. Com a mãe de Saya e sua equipe lá, todos são levados para um local seguro, exceto Seiko e Takashi, que são deixados para trás por enquanto. Saya lhes diz que estará esperando em sua casa, então os dois agora têm que encontrar seu próprio caminho de volta para lá. O sol já está se pondo, e cada estrada que tentam tem mais zumbis. Takashi se lembra de que passaram por um showroom de veículos antes e diz que deveriam tentar lá. Lá dentro, ele olha para uma motocicleta e Seiko brinca que andar juntos assim faria parecer que são um casal. Takashi entende o que ela quer dizer e ri. Eles continuam procurando e avistam um veículo anfíbio, algo que pode ir por terra e água. Perfeito, Takashi entra e dirige em direção ao rio. Enquanto descem, zumbis começam a rolar atrás deles. Takashi pensa que estão seguros assim que chegam mais abaixo. Mas Seiko aponta que os zumbis ainda estão vindo, então ele dirige direto para o rio. O carro espirra na água, a água jorra por toda parte, e Seiko fica encharcada. Takashi a vê molhada, e meu garoto tem sangramento nasal após sangramento nasal. Como os zumbis ainda estão pela margem do rio e está escurecendo, ele dirige para um pequeno trecho no meio do rio e diz que deveriam ficar lá para passar a noite. Seiko espirra, suas roupas estão molhadas e está ficando frio. Takashi, tentando não olhar fixamente, dá a ela sua camisa para que tenha algo seco para vestir. Vê-la usando suas roupas o deixa com todas as vibrações estranhas. Ele aleatoriamente pergunta se ela gosta de alguém. Seiko realmente diz sim, mas não diz quem. Então ela muda de assunto e diz que deveriam seguir em frente. Ele concorda. Eles partem novamente e chegam a uma área de parque. Takashi dirige o veículo para a grande fonte, amarra-o ao centro e mantém o motor ligado, para que ele gire em círculos.
O barulho alto do motor age como isca, atraindo os zumbis para a fonte e para longe das ruas pelas quais precisam passar. Seiko entende o que Takashi está fazendo imediatamente. Ela pula do veículo e avança direto para os zumbis, movendo-se como uma verdadeira ninja, rápida, limpa e quase desfrutando de cada golpe. Mas quando ela se depara com uma criança zumbi, ela para de repente. Takashi vê que ela está paralisada, corre, avista a criança, atira sem pensar e puxa Seiko de volta com ele. Eles se abrigam em um santuário próximo para se esconder. Takashi pergunta por que ela parou, mas Seiko não responde. Ela apenas afunda no chão e fica em silêncio. Ele não a pressiona. Ele diz a ela que ficarão lá até de manhã. Ele acende uma vela, olha ao redor e encontra uma katana de verdade sobre a mesa. Ele separa algumas roupas secas para ela e espera atrás de uma cortina enquanto ela se troca. Ele temia as técnicas ninja dela. O ambiente fica pesado e silencioso, e Takashi percebe que ela precisa de tempo para se acalmar. Para aliviar o clima, ele lhe entrega uma toalha molhada e diz para ela limpar o rosto. Esse pequeno comentário finalmente faz Seiko sorrir um pouco. Depois de um tempo, Seiko pergunta por que ele não a forçou a explicar. Takashi diz: "Se você não consegue dizer, eu não vou te obrigar." É quando ela começa a se abrir. Ela diz que antes, quando ele perguntou se ela gostava de alguém, ela gosta, mas sente que não deveria. Então ela lhe conta o que realmente a incomoda. Antes de tudo isso, um homem a atacou à noite. Ela revidou com força, quebrou as pernas dele, estraçalhou suas costelas. Mas não é isso que a assusta. O que a assusta é que ela gostou de machucá-lo. O poder, o controle, a violência, isso pareceu bom. E a fez pensar que já estava quebrada. Takashi diz que de certa forma ele entende, porque até ele às vezes se sente bem matando zumbis. Seiko diz que não é a mesma coisa. Ela gostou de machucar uma pessoa viva, e quando viu aquela criança zumbi, isso a lembrou daquela parte feia de si mesma. Takashi não faz um discurso, ele apenas pega a mão dela e a beija suavemente. Depois disso, só eu e Deus sabemos o que aconteceu naquela noite. Na manhã seguinte, quando estão prestes a sair, mais zumbis começam a se mover em direção ao santuário. Takashi chama Seiko, mas ela ainda está aérea pensando na noite anterior. Então ele a abraça forte, a aterrissando, tentando trazer de volta a Seiko que nunca congelava. Funciona. Ela levanta o olhar, agradece suavemente, e aquele olhar afiado retorna. Mas desta vez, ela está segurando uma katana de verdade. Seiko sai e começa a agir. Ela se move mais suave e mais forte do que antes, cada golpe limpo, cada corte fatal. Ela dilacera os mortos-vivos como se não fossem nada. Uma vez que o caminho está aberto, Takashi a leva pela parte de trás para a casa de Saya. Zack começa a latir quando sente, e os outros ficam felizes por terem voltado, embora nenhum deles saiba. Takashi acabou de ajudar Seiko a aceitar o lado mais sombrio de si mesma, e de alguma forma, a vida continua favorecendo Takashi. Depois de passar a noite com Sayako, ele se encontra em outra situação, dessa vez com o Rei. Como ela caiu do Humvee, Shizuka está lhe dando um tratamento nas costas e pede a Takashi para segurar a Rei firme. Então ele está bem ali, enquanto o Rei está gritando como minha namorada da noite passada. Quando termina, Rei o expulsa e grita que suas costas ainda doem por causa dele. Lá embaixo, ele encontra Seiko novamente, agora vestindo um yukata. Ainda está um pouco estranho entre eles, mas ambos apenas riem da situação. Então Alice aparece e Takashi diz a ela que está feliz por ela estar bem agora, lembrando-se de como ela chorou até dormir ao lado de Shizuka. Mas a calma não dura. Vozes começam a ficar altas. Saya e sua mãe estão discutindo. Takashi pergunta o que está acontecendo e Saya o repreende por ainda chamá-la de Takagi. A mãe dela pede desculpas pela atitude, mas Takashi diz que está tudo bem e a agradece. Saya vai até Koda, que ainda está limpando suas armas, e lhe diz diretamente: eles não podem ficar nesta casa por muito mais tempo. Comida, água e energia já estão sendo racionadas, e a situação só vai piorar. Ao mesmo tempo, a mãe de Saya está dizendo a Takashi a mesma coisa. Os militares assumiram o controle dos serviços públicos, sem esperar pelos políticos. E de agora em diante, apenas pessoas que realmente podem lutar podem ficar na propriedade. Ela até pede a Takashi para fazer Saya entrar em razão. Na garagem, um dos funcionários adultos vê Kota com as armas e diz que estudantes não deveriam manusear armas. Kota parece que vai ceder, mas Saya intervém e o cala. Ele recua assim que se lembra que ela é a filha do chefe da casa. Depois disso, Saya aponta como os adultos ainda os tratam como crianças. Mesmo depois de tudo, todos se reúnem no quarto de Rei, já que ela ainda não consegue andar. Saya não perde tempo. Ela pergunta se eles vão ficar como parte do grupo de sua família ou sair para fazer suas próprias coisas. Seiko entende imediatamente, sob a proteção dos pais de Saya, é ou se juntar a eles ou ir embora. Takashi pergunta por que não podem todos simplesmente ficar aqui, já que este lugar é seguro. Isso irrita Saya. Ela grita que seus pais se importam mais com reputação e seguidores do que com ela. Takashi a agarra pela gola e diz que pelo menos ela tem pais e uma casa. O resto deles nem sabe se suas famílias estão vivas. Ela fica em silêncio. Então eles ouvem barulho lá fora. O
o pai de Saya chega com um caminhão e um grupo de seus homens. Arrastando um homem infectado, ele diz que costumava ser seu amigo. Para chocar a todos, o pai de Saya decapita o zumbi bem na frente da multidão. Ele lhes diz: é assim que o mundo é agora, se alguém se transformar. Mesmo que fosse um amigo, eles têm que ser eliminados. Depois disso, ninguém discute. Lá dentro, Koda finalmente se manifesta e diz que usar apenas lâminas não vai durar muito, uma espada pode cortar ossos. Mas depois de alguns zumbis, ela fica cega. Seiko responde calmamente que uma espada de boa qualidade e mãos treinadas ainda funcionam. Kota de repente fica chateado e se afasta. Takashi vai atrás dele, mas o perde de vista no corredor. Alice vê Takashi preocupado e se oferece para encontrá-lo. Takashi a deixa ir. Um minuto depois, Alice volta correndo assustada, dizendo que Kota está em apuros. Em outro lugar da propriedade, Saya também está procurando por Kota, mas em vez disso encontra Seiko sentada calmamente perto do lago de carpas. Saya, sendo direta como sempre, faz um comentário. Seiko se levanta e diz que não está com humor. Saya lhe diz que não conseguirão ficar relaxadas por muito tempo, mais cedo ou mais tarde. Elas terão que decidir se lutarão sob os pais dela, ou partir e formar seu próprio grupo. Enquanto isso, na garagem, alguns dos funcionários adultos encurralaram Kota e estão tentando pegar suas armas, dizendo que estudantes não têm permissão para portar armas. Kota implora para que não o façam. As armas são a única coisa em que ele é bom. A situação está prestes a ficar difícil. Takashi aparece, mas antes que ele possa intervir, o pai de Saya chega e pergunta o que está acontecendo. Os trabalhadores explicam que as armas de Kota são ilegais. O pai de Saya olha diretamente para Kota e pergunta seu nome. Kota, tremendo, dá seu nome completo e turma, e pede para ele não pegar suas armas. O pai de Saya lhe pergunta uma coisa: o que você pode fazer? Antes que Kota possa responder, Takashi se adianta e diz: ele pode proteger Saya. Isso faz o homem prestar atenção. Takashi lhe diz que Kota salvou Saya mais de uma vez. Seiko o apoia, dizendo que ela mesma viu a habilidade de tiro de Kota. Um por um, o resto do grupo se posiciona atrás de Kota. Finalmente, a própria Saya se adianta e diz, firme e em voz alta: as únicas pessoas que me protegeram são Kota e meus amigos, não meus pais perfeitos. Mais tarde, um dos antigos alunos de Shito secretamente relata tudo isso a Shito, que ainda está bancando o líder com seu próprio grupo problemático. E na tenda dos sobreviventes, Saya diz aos adultos diretamente que o governo não sabe o que está acontecendo e está escondendo para evitar o pânico. Os adultos discutem e dizem que é apenas um vírus. Saya os desafia a provar, mas nenhum deles consegue. Então ela diz que concorda com o pai em uma regra: se é um morto-vivo, você o elimina, e ninguém tem permissão para ser mordido. Os adultos ainda não entendem. Uma senhora até diz que os pais de Saya estão apenas tentando assumir o controle, assustando a todos de propósito e mandando crianças para lutar. Ela diz que os zumbis ainda são pessoas normais que estão apenas doentes. Saya, Koda e Takashi ouvem isso e pensam: sério? Eles não se dão ao trabalho de discutir porque essas pessoas não querem acreditar em mais nada. Saya fica com raiva agora. Ela diz que algumas pessoas não querem a verdade porque a verdade é assustadora. Kota diz que de certa forma sabe o que ela quer dizer. As pessoas desviam o olhar dos problemas porque é mais fácil. Mesmo quando sabem o que realmente está acontecendo, fingem que não. Takashi diz que ele também fazia isso antes, como quando não queria aceitar que Rei amava Hisashi. Saya lhe diz que não é hora de pensar assim. Kota acrescenta que o grande problema é que os adultos continuam tentando agir como se o velho mundo ainda estivesse aqui. Mas não está. Saya diz que eles também não gostam de dizer estávamos errados. Kota acena com a cabeça e diz que tudo o que aconteceu, desde a escola até agora, o ensinou que a única maneira de melhorar é admitir os erros. Takashi diz que ele também cometeu erros. Saya e Kota olham pra ele e sorriem. Eles lhe dizem: não importa, todos já o escolheram, ele é o líder agora. Enquanto isso, Seiko encontra o pai de Saya. Ele lhe diz que costumava estudar com o pai dela, e que a família dela vem de uma linhagem respeitada. Ele tira uma katana e a oferece a ela. Seiko percebe imediatamente que é uma lâmina de verdade e não alguma decoração. Ela tenta devolvê-la educadamente, mas ele ri e diz que é um presente de agradecimento para o pai dela e por proteger Saya. Seiko diz que não foi a única que ajudou, e que a própria Saya tem sido importante para o grupo. Ela lhe diz que se ele realmente quer proteger sua filha, deveria estar ao lado dela, não apenas ordenar que outras pessoas o façam. Então ela diz que se ele realmente quer dar a espada, deveria dá-la a Takashi. O pai de Saya diz que Takashi tem potencial, mas ainda pensa que Takashi não está totalmente firme como líder ainda. Em outro lugar da casa, Takashi está realmente se perguntando a mesma coisa: se ele deveria liderar de fato. Rei entra e lhe diz que isso realmente combina com ele, e que ele é um bom sujeito. Takashi diz que não se sente como um herói. Ele diz que está apenas tentando sobreviver e ajudar, como um personagem de apoio. Ele diz que Seiko, Koda e Rei são os que lutam. Saya é o cérebro, Shizuka é a médica e Alice é apenas Alice. Rei ri e diz que as garotas geralmente gostam dos caras fofos ou gentis, e Takashi não é nenhum dos dois.
Mas ela admite que às vezes ele é corajoso de um jeito bobo, e ainda faz a coisa certa, e ela gosta disso. Então o rei admite que deveria tê-lo notado antes e que agora não quer ficar longe dele, mesmo que um dia ele goste de outra pessoa. Ela ainda quer estar perto dele. Isso o surpreende, e o clima entre eles esquenta rapidamente. Eles acabam se aproximando e se beijando. Mas depois de um tempo, Rei se senta e diz que precisa ir ver Shizuka para ser examinada, e diz a ele para pensar no que ela disse. Quando ela abre a porta, Seiko está lá esperando e diz que lhes deu um pouco de privacidade. Rei passa por ela, ainda um pouco ciumenta e ainda se lembrando de que Takashi e Seiko também passaram uma noite juntos. Shito e seu estranho grupo de seguidores finalmente fazem sua jogada. Uma das garotas flerta com um guarda e o engana, então ele os deixa entrar na propriedade da família de Saya. Quase ao mesmo tempo, Takashi decide que vai ajudar Rei a procurar seus pais. Ele nem sabe onde está sua própria mãe e seu pai está em outra cidade, mas ele pelo menos sabe que o pai de Rei é policial, e a mãe dela ainda pode estar em casa se escondendo. O pai de Saya diz a Takashi que sua família vai deixar a casa em 2 dias porque está ficando muito perigoso ficar. Takashi diz que ele e Rei voltarão antes disso, mas se não conseguirem, eles deveriam partir sem eles. Assim que Takashi e Rei estão prestes a sair, Seiko se aproxima e diz que também vai. Os outros vêm para se despedir, mas antes que possam partir, Rei congela porque Shido entra. Sendo escoltado pelo guarda que o deixou entrar, agindo todo inocente, o guarda o chama de um bom professor que salva alunos. Mas Rei sabe o que ele realmente é. No passado, Shido estava trabalhando com um prefeito corrupto que odiava o pai de Rei porque ele era um policial honesto. Shido foi instruído a reprovar Rei de propósito, e a partir daquele momento ela o odiou mais do que tudo. No segundo em que Rei o vê, ela perde o controle. Ela saca sua arma e avança sobre ele, pronta para esfaqueá-lo. Shito para de falar e pergunta a ela desde quando ela sabia usar uma arma. Rei diz que seu pai a ensinou, o mesmo pai cujo nome Shito tentou arruinar. Ela diz que ficou calada porque seu pai queria prender Shito da maneira correta, mas agora que o mundo está quebrado, ela pode resolver isso sozinha. Bem naquele momento tenso, o pai de Saya entra. Ele diz: "Este mundo está livre agora. Se Rei quiser atirar em Shido, ela pode." Takashi tenta impedi-la, mas Seiko o segura e diz que esta é a escolha de Rei. Shito tenta manipular a mente de Rei e diz para ela puxar o gatilho para que ela tenha que viver como uma assassina. Rei não cai nessa. Ela lhe diz: "Mesmo que você morra aqui, você ainda é lixo." Então ela abaixa a arma e se afasta. O pai de Saya ordena que Shito e seu culto voltem para o ônibus e deixem a propriedade. Fora da mansão, o mundo está piorando. Países começam a culpar uns aos outros, e alguns idiotas disparam ogivas nucleares. No céu, mísseis explodem e provocam enormes clarões. De volta à casa, Shizuka de repente se lembra de sua amiga Reika, aquela com o apartamento, o Humvee e as armas. Ela liga, chorando de alívio quando Reika realmente atende do aeroporto. Mas enquanto conversam, há um enorme clarão no céu, a energia acaba, os sinais são cortados e as máquinas param de funcionar, uma explosão. Primeiro, ela explica no modo nerd. A explosão emite raios gama, eles atingem o ar, derrubam elétrons, isso é o efeito Compton. Então o campo magnético da Terra espalha esse pulso elétrico por toda parte. Depois ela diz que é mais simples, basicamente, todos os eletrônicos foram fritos. Imediatamente, o ônibus de Shito para de funcionar, desvia e colide com a barricada no fim da estrada. Aquela brecha na parede abre um caminho direto para a propriedade da família de Saya. Assim, agora os zumbis lá fora podem alcançá-los. O pai de Saya imediatamente começa a dar ordens. Saya diz que carros ou caminhões antigos que não usam muitos eletrônicos ainda podem funcionar se trocarem peças. Ela mantém a calma enquanto todos os outros estão em pânico, e seu pai está claramente orgulhoso por ela ter pensado nisso tão rapidamente. No portão da frente, os mortos-vivos começam a forçar a entrada. O pai de Seiya manda selá-lo. Koda ajuda a atirar em um que se aproxima demais, e um dos adultos que tentou pegar suas armas antes, de fato, pede desculpas. Lá dentro, a mãe de Seiya também se prepara para lutar. Ela rasga o vestido nas pernas para poder se mover melhor, e Koda não consegue evitar de ficar olhando. Ela entrega uma arma a Saya e diz que costumava fazer proteção VIP quando trabalhava em Wall Street, e que é ainda melhor que o pai de Saya. Ela diz a Koda para ensinar Saya a usá-la, e ele fica empolgado. Então o portão finalmente cede e os zumbis invadem. O grupo recua para dentro da casa. Enquanto os outros sobreviventes, aqueles que insistiam que era apenas um vírus, são atacados e finalmente veem que nunca foi só uma doença. Takashi assume o lado direito, abatendo qualquer zumbi que tente cercá-los. Seiko se move entre os mortos como água, rápida e limpa. E sempre que um se aproxima demais dela, Rei intervém e a cobre. Em um ponto mais elevado, Koda continua atirando de sniper como sempre, e a pequena Alice está levando munição para ele, mesmo que as caixas sejam quase maiores que ela. Mas não importa o quão duro eles lutem, mais zumbis continuam avançando,
O pai de Saya começa a organizar todos que ainda estão dispostos a lutar. Ao mesmo tempo, mulheres e crianças são enviadas para o ônibus para se prepararem para partir. Um dos guardas relata que outro grupo que foi para a cidade vizinha conseguiu chegar e está consertando o portão deles. Saya diz que quer ficar e defender a casa, mas seu pai lhe diz que não, a frente não vai aguentar e os mortos vão invadir mais cedo ou mais tarde. Ele diz a Takashi para se manter forte e pede a Koda para proteger Saya quando ela partir com os outros. Saya discute, então sua mãe a esbofeteia e diz pra ela acordar, que é assim que eles ainda podem protegê-la, porque eles são seus pais. A mãe de Saya se ajoelha pra Alice e a abraça, dizendo pra ela ser boazinha, obedecer e ficar segura. Seiya olha pra seus pais uma última vez, então segue pra garagem onde estão trabalhando no Humvee. Lá na frente, seu pai dá sua ordem final e avança de volta pra luta. Na garagem, o mecânico explica que o Humvee foi construído para sobreviver a um EMP, então quem o possuía antes estava muito bem preparado, mas algumas peças ainda precisavam ser consertadas. Então eles tinham que resistir. Os pais de Saya continuam lutando juntos, cobrindo um ao outro, mesmo sabendo que não vão sobreviver. Depois de algum tempo, o Humvee está consertado. O mecânico dá o sinal, o motor liga, e Shizuka é instruída a dirigir. Todos pulam para dentro para sair. Saya pede ao mecânico para ir com eles. Mas ele diz que não, ele já salvou a pessoa que queria salvar. E isso é o suficiente para ele, não há tempo para discutir. Shizuka pisa no acelerador, e o Humvee avança com força, esmagando a multidão de zumbis e deixando os pais de Seiya para trás, confiando que sua filha está segura agora. Enquanto o sol nasce, Rei olha pela janela, pensando nas pessoas que não puderam trazer. Saya, contendo seus sentimentos, diz a todos para não falarem sobre isso. Koda não aguenta, e diz a ela que precisa se manter forte. Ela sabe que ele está certo, esta não é a hora de chorar. Saya percebe pelo som que o Humvee ainda não está em perfeita forma, mas Takashi diz a Shizuka para continuar. Ele diz que ainda tem que encontrar sua mãe e os pais de Rei, e depois disso eles também procurarão por Reika. A estrada à frente é desconhecida. O mundo está cheio de mortos-vivos, e o perigo está em toda parte, mas eles têm uns aos outros, eles têm armas, e não vão desistir. O que vocês acham, pessoal? Como essa jornada vai terminar? Contem-me nos comentários. Por hoje é só no vídeo de hoje. Se quiserem a segunda parte, comentem parte 2. Assistam ao próximo vídeo e eu os vejo no próximo.